Agora vamos para a segunda parte de Yom Kippur. Nós vimos na primeira parte o que é essa data tão especial que fala, assim, de Yeshua, Jesus e da sua expiação. Dia de Yom Kippur, ou dia da expiação, ou dia do perdão, ou dia do jejum, era celebrado tanto por Yeshua, Jesus, como milênios antes dele, quando ele estava aqui conosco, ele celebrava, e também os seus apóstolos e discípulos também celebravam, até mesmo depois da sua ressurreição, como nós vimos em Atos, no capítulo 27, verso 9. Se você não leu esse verso, vai lá na Bíblia, abra sua Bíblia e leia Atos, capítulo 27, verso 9. Ali ele fala o dia do jejum e Yom Kippur. Nesse dia, os judeus se vestem de branco, não usam couro, porque o couro ele é associado com conforto, não se barbeia, não se toma banho no dia, antes do dia sim, na véspera sim, mas no dia do Yom Kippur não se toma banho, não se barbeia, não se escova o dente, não se usa loção, nem perfume, nem maquiagem, não tem relação também conjugais. É um dia que a gente aflige a nossa alma com oração e jejum também. Nós vimos que é um dia que o Eterno colocou para nós clamarmos pelo perdão. Não só o nosso perdão, perdão individual através de Yeshua, Jesus, como também o perdão coletivo da nossa nação. Podemos orar pelos pecados da nossa nação, para que a nossa nação venha se arrepender dos seus pecados, e também pela nação de Israel, ao qual também nós somos enxertados. No Brasil é um tempo muito oportuno para orarmos não só pelo Brasil, mas para as autoridades do Brasil, que estão bem perdidas, infelizmente estão longe de Deus e do seu povo Israel. Perceba que nesse dia o justo é chamado para clamar e para expiar o pecado dos injustos, dos ímpios, assim como Yeshua, Jesus, o justo, ele expiou o pecado de toda a humanidade e de Israel. Nesse dia, na tradição da Bíblia, quando tinha o templo, era levado para Israel 2 bodes. Os 2 bodes se tiravam a sorte, aquele que caísse para Deus era sacrificado e seu sangue era aspergido lá no propiciatório, no Santíssimo Lugar, pelo sumo sacerdote. E o outro bode automaticamente ficava para Azazel, que era levado no deserto por uma pessoa específica. E nós vamos ver o que acontecia também com esse bode. O pecado da nação de Israel, ele era sussurrado no ouvido dos 2 bodes. Era apenas nesse dia de Yom Kippur, o dia da expiação, do perdão, o dia do jejum, do memorial, que o sumo sacerdote somente nesse dia do ano ia até o Santíssimo Lugar clamar a Deus pelo perdão dos pecados, não só dele, individuais, mas de toda a nação. E na presença da arca, ele aspergia aquele sangue do bode sacrificado para Deus. Esse outro bode, que era para Azazel, era cortado na metade, uma fita vermelha. Uma metade era colocado um laço no seu chifre e a outra metade dessa fita vermelha era colocada na porta lá do templo principal. Uma pessoa indicada levava esse bode, então, com essa fita vermelha pelo deserto. Enquanto ele levava, o povo ficava observando esse bode que era levado. E por ele estar levando toda a culpa e os pecados da nação de Israel, ele era menosprezado pela nação de Israel que ali observava e cuspiam nele, inclusive. Quando Deus aceitasse e perdoasse e trouxesse expiação dos pecados da nação de Israel, aquela fita na porta do templo ficava branca. Então o povo ficava olhando tanto o bode como a fita vermelha na porta do templo, que deveria ficar branca. E assim todo o povo celebrava e se alegrava quando a fita ficava branca, porque era sinal que Deus havia perdoado os pecados de Israel.
Por isso, em Isaías 53, ele descreve muito bem esse ato, comparando ali ao ungido de Deus, ao Mashiach, que sofreria, levando os pecados da nação, não só da nação de Israel, como da humanidade. Veja, Yeshua, que pôde levar os pecados da humanidade de Israel, também foi menosprezado, também foi humilhado, logo ele, que não tinha pecado, e através do seu sangue trouxe a expiação, o perdão, para todos nós. Assim também como o bode Azazel. Fala muito, né? Parece muito também com o bode Azazel. Yeshua Jesus. Veja que o bode Azazel também fala do sacrifício de Yeshua Jesus. Também o historiador judeu Flávio Joséfos descreve na sua obra, em seus livros, acontecimentos estranhos, fenômenos estranhos que aconteciam por volta do ano de 33, 34 e 35 da Era Comum. Bem nesses anos que eu falei, aconteciam fenômenos estranhos, inclusive na área do templo. Como, por exemplo, as portas do templo sempre amanheciam abertas misteriosamente, mesmo os sacerdotes fechando elas todas as noites. Outro é que a fita vermelha jamais ficou branca depois desses anos de 33 a 35. Isso foi até o ano de 70, quando o templo foi destruído. A fita jamais ficou branca. Isso nos revela que o sacrifício de Yeshua Jesus perdura até nos tempos atuais, nos tempos de hoje, como sacrifício eterno, porque ele reúne em si mesmo, o próprio Yeshua reúne em si mesmo os sacrifícios de pecado que havia no templo, todos eles os sacrifícios de pecado, são cumpridos em Yeshua Jesus. Então, nessa época, não só os judeus, mas todo aquele que foi aproximado a Israel, todo aquele que tem fé na Bíblia, que é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e o Deus de Yeshua, todos celebram essa data que fala do nosso Senhor Yeshua Jesus. Ele é a expiação. E ele tem esse dia para nós orarmos, clamarmos pela nossa nação. Perceba também que nessa data nós falamos muito uns para os outros. Ketivá vehatimá tová, que significa que seu nome seja escrito e selado no livro da vida, nesse livro maravilhoso do nosso Senhor, que é falado por toda a Bíblia, no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, do jejum, no dia do perdão. É um portal que Deus colocou ao alcance de todos nós que somos seus servos e do seu Mashiach, Yeshua Jesus, para celebrarmos em jejum, em respeito e clamarmos e orarmos. Tem uma famosa frase na Bíblia, palavra do Senhor, que diz que se a nação chamada pelo nome dele, orar, clamar sem cessar nesse dia, principalmente, ele ouviria e sararia a nossa terra. É o que hoje necessita não só a nação do Brasil, Israel e todas as nações do mundo. Então eu conclamo, eu peço para que você, irmão e irmã, que tem o entendimento, celebre essa festa conosco. Faça um jejum como você pode, ou só de sólido, ou só de líquido, ou só de doce, como você puder, porque há que ter uma preparação para a pessoa fazer de 24 horas, porém você pode fazer da maneira que seu corpo permite, e Deus vai se alegrar, porque de alguma forma você está afligindo a sua alma em favor, em oração, em clamor de muitos, do coletivo, do próximo, da sua nação. Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos então celebrar nesse 1º de outubro, ao pôr do sol, Yom Kippur.